Noite. Hoje nós vamos dar início a mais uma live muito especial, porque a gente vai estar conversando com uma pessoa muito especial também para mim e que é especial para todos aqueles que já conhecem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre psicologia e fé. O que essas duas ciências têm em comum, já que elas são tão distintas e tão próximas. E para isso nós convidamos a doutora Cíntia, né, que ela que é professora da PUC, ela é psicoterapeuta cognitiva comportamental, escritora e teóloga, e que vai nos ajudar a entender um pouquinho como psicologia e fé elas estão tão próximas e como elas podem de fato ajudar as pessoas a lidar com suas dificuldades, com seus desafios mentais, a lidar com os reveses da vida e o quanto que elas estão tão próximas, por mais que pareçam tão distantes, né? Cíntia deve estar chegando aí. Eu tive a oportunidade de conhecer Cíntia há 11 anos. Eu vou contar na hora que ela entrar, né? Essa história de como eu encontrei, eu costumo dizer para ela e para as pessoas que eu conheço que foi um presente que Deus me deu quando eu tive a oportunidade de conhecê-la no momento que eu estava tomando algumas decisões na minha vida, e aquele tempo, aquele pequeno tempo que eu tive com ela foi o suficiente para eu ter certeza que eu estava tomando a decisão certa. De lá para cá a gente se reencontrou em outros momentos, sempre nos congressos, mas nunca deixamos de nos encontrar de forma online, através de ligações, de zaps, de Facebook, das mais diversas formas. A gente sempre acaba mantendo um contato, e ela é uma pessoa que é especial na minha vida. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história de Cíntia, como é que a gente se encontrou e por que ela marcou minha vida e veio hoje participar um pouquinho com a gente sobre essa temática que ela vai trazer também, e que ela escreveu um livro sobre fé, sofrimento, psicologia, teologia, o que isso tudo está tão ligado com as questões mentais também. Eu vou convidar a Cíntia, ela já está aqui. Sejam todos bem-vindos, Romilda, Terezinha, minha mãe que está aí, minha filha, Mateus, né, todos, e Cíntia de maneira especial, que já acabou de entrar. Aí eu vou estar convidando ela para falar conosco e trazer todo o conhecimento que ela tem, toda a bagagem que ela tem, e que não é pouca, né? É muita coisa que ela tem para contribuir conosco e que vai, com certeza, contribuir muito com todos nós esta noite, né? Também agradecer a todos aqueles que não puderam estar aqui, mas que sinalizou que é uma noite especial aqui para nós. E eu esqueci desse detalhe, né? Eu esqueci do detalhe que hoje era São João. Mas aí, oi Cíntia, prazer te ter Olá, aqui, viu? Yara. Estou Muito muito feliz, bom. agradecida por você ter aceitado o meu convite. Eu estava falando para o pessoal que você tem uma história bem interessante na minha vida, porque foi no momento que eu estava tomando decisão. E eu vou contar para eles como é que a gente se encontrou, né? Foi em um Ah, vai congresso, ser eu me lembro, a gente, gostoso. é, em um seminário que a gente ia participar e tinha um número limitado, e eu correndo para não perder a vaga de participar do seminário. Quando eu chego na fila, você era a primeira da fila, né? Estava acompanhado de seu pai, muito gentil. Eu tive o prazer de conhecer seu pai, mando um beijo para ele, fiquei encantada por ele e de te conhecer. E naquele momento, eu tinha acabado de converter, Cíntia. E eu me lembro, eu estava muito naquela dúvida, como é que é isso? Psicólogo, crente, como é que essa coisa vai funcionar? Como é que as pessoas vão ver isso? E você começou a falar para mim sobre o grupo de psicólogos e psiquiatras cristãos e a importância do psicólogo ter uma religião. Você não sabe disso, que você, na verdade, né, foi usado aí por Deus. E naquele momento eu falei assim, eu estou conversando com uma doutora sobre Deus,
E ela me apresenta Deus com essa naturalidade, o quanto que isso é importante dentro da dinâmica deles. Então, eu acho que eu estou no caminho certo. E quando eu voltei daquele congresso, eu procurei meu pastor e falei assim, pastor, eu quero batizar. E ele deu um susto, porque ele não esperava que eu ia fazer esse pedido, né? E eu falei, eu quero batizar. E pouco tempo depois eu batizei. E depois a gente se encontrou no, acho que foi o último congresso brasileiro, você era de supervisora de alguns trabalhos, não foi? Escritos, banner, eu tinha Isso. 3 banners lá, um sobre o comportamento político dos eleitores aqui do meu município, a questão da motivação dos professores também aqui do município, e um estudo de caso sobre a eficácia da terapia cognitiva comportamental no tratamento da depressão. E esse último trabalho foi um que estava entre os selecionados, foi selecionado os 3 melhores trabalhos do Congresso, o meu não ficou entre os 3, mas eu fiquei muito feliz de estar entre os trabalhos que estavam concorrendo, e você estava supervisionando. No Congresso, quando eu descobri, eu falei, quem é que vai acompanhar para fazer isso? É a doutora Cíntia. Eu falei, é Cíntia. Né? E eu disse ainda para o pessoal que estava comigo, eu conheço ela. Ela falou, como assim? Eu conheço ela, eu conheço. E de lá para cá a gente vem estabelecendo essa relação através das mídias, né, dos meios tecnológicos. E eu tenho um carinho enorme por você. Foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar por esse significado que você tem na minha vida. E pelo que você tem para contribuir, por essa humildade, por essa disponibilidade. Você realmente é uma pessoa encantadora, diferenciada, e que não é à toa que sua estrela brilha tanto e que vai continuar brilhando. Continuamos esperando sua visita, viu? Aqui em Condeúba, em Cordeiros, em Vitória da Conquista. Você, agora Pietra, o esposo, papai e mamãe vão ser muito bem-vindos aqui, viu? E vão ser muito bem-vindos na minha casa. E eu queria que agora, Cíntia, que você se apresentasse, quero dar uma boa-vinda a todos os participantes, de maneira especial a você, e que você se apresentasse um pouquinho. Algumas pessoas não vão estar aqui, porque hoje é uma noite festiva, eu me esqueci desse detalhe, mas depois eles vão estar acompanhando. Tá bom? Seja bem-vinda. Uhum. Obrigada, obrigada, Yara. Obrigada por cada um que está aqui, né, participando. Gente, eu sou meio atrapalhada para falar, ver e ler, mas eu tô vendo os boa noite. Obrigada, Dadá, pela boa noite. Bia, Vic também, mais todo mundo que estiver aí participando, né? Aqueles que deixaram para ir daqui a pouco para a virada do São João, obrigada por compartilhar esse momento com a gente. E aqueles que depois vão assistir, né? Eu sempre brinco, Yara, que nada acontece por acaso, né? Isso não é um versículo da Bíblia, mas eu falo que é uma grande verdade, né? E a forma pela qual nós nos conhecemos, né? A espiritualidade para mim sempre foi importante, né? Desde pequena, né? Para mim é extremamente importante ter Deus na minha vida, ver Deus na vida das pessoas, e por isso que eu acabei escolhendo a abordagem da terapia cognitiva comportamental. Não que as outras também não possam, mas para mim ela é de uma forma mais evidente da importância da crença, né? Da crença espiritual no nosso dia a dia. Então, só rapidamente aí, né, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, né, sou formada há 15 anos pela Federal do Paraná, tenho meu mestrado e doutorado em psicologia clínica. Meu mestrado foi sobre a influência da religião nos casamentos. Meu doutorado, que tá para sair aí, né, Yara? Compartilhei com você o spoiler, tá para sair o livro aí do meu doutorado. Foi como que a saúde mental dos nossos missionários que atuam fora do país. Sou teóloga também, né? O meu TCC justamente é o livro que a gente vai falar um pouquinho dele hoje, né? Sobre fé e sofrimento. Faço parte de 2 grupos de pesquisa atualmente, um na USP, né? Que é sobre a espiritualidade, a saúde, né? Como que a gente vive ela, não tem como viver sem espiritualidade. E um outro grupo de pesquisa sobre a imagem de Deus no nosso dia a dia, na PUC São Paulo, com a professora Vilma. Então, deu para vocês perceberem o quanto que a espiritualidade, né, faz parte de mim, do meu dia a dia.
vamos aí para o nosso bate-papo, né, Yara? Fico muito feliz de ter te conhecido, né? Sermos hoje colegas, né, de trabalho aí. Foi uma honra para mim quando eu vi, peraí, eu conheço essa pessoa que faz parte da minha vida. Então a gente fica ali, olha lá, né? Não vai puxar estrelinha, vai puxar É, sardinha. isso é bom, Mas né? parabéns, Yara. Obrigada, obrigada. E isso é bom, a gente fica feliz de saber da seriedade do trabalho, né? Eu estava torcendo para o meu ser aprovado, mas como não foi, eu também sei que a seriedade, a responsabilidade sua, o profissionalismo, ele pesa, e isso faz com que a gente te admire mais ainda, né? Eu acho que tem duas coisas que um profissional, principalmente da área de psicologia, de todos, ele precisa ter, que ele vai marcar a carreira dele, é o profissionalismo e a autoralidade. São duas coisas que marcam o profissional de psicologia. Ele se define, se destaca dentro do contexto. E eu acho que uma das coisas que me chamou muita atenção em você e me despertou esse carinho, esse interesse de me aproximar um pouquinho mesmo distante de você, é justamente esse profissionalismo, essa autoridade que você tem. Você é você. Você traz essa verdade assim de uma maneira muito bonita, com essa alma tão leve, né? A gente vê quando a gente vê você falando, no seu Insta, no seu Face, nas postagens que você faz com Pietra, nas postagens que você fez, eu achei tão lindo quando você teve Pietra, aquele momento que para você foi delicado. Quanto de verdade você traz ali, a gente consegue perceber essa leveza e o quanto você de fato vive Deus, né? Que a gente sente quando a pessoa vive Deus pelas atitudes, pelo comportamento, pela forma como ela se apresenta no mundo. Eu acho que isso me encantou em você e talvez você não saiba, nessa parte espiritual você é uma fonte para mim, é uma referência para mim, também como profissional, porque eu sempre digo para as pessoas, não basta conhecer Deus, a gente precisa viver Deus na íntegra. E desde aquela primeira conversa, me chamou muita atenção o quanto que você vivencia Deus. E ali foi onde eu realmente tomei a decisão e não me arrependi. E eu não me arrependi de tomar a decisão mesmo de seguir a Deus, independente de qualquer coisa. E você foi uma pessoa que realmente me ajudou a definir isso. Eu já estava frequentando a igreja, mas estava muito indecisa. Eu batizo no batismo, tanto que o meu pastor, nessa parte, ele foi muito responsável. Ele não cobrou nada. Ele não pediu nada. Tanto que quando eu voltei dessa viagem, do congresso, ter te conhecido, que eu cheguei para ele e disse assim, eu quero batizar, ele levou um susto, né? Mas vamos fazer o batismo e eu devo essa aproximação de Deus muito a você, muito mesmo. E aprendi, estou aprendendo ainda com o seu profissionalismo, com essa proximidade que você tem com Deus. E eu quero que você passe isso essa noite para as pessoas, para elas entenderem que fé e psicologia, mesmo sendo diferentes, elas estão extremamente intricadas. Extremamente. E é muito legal quando você traz isso da psicoterapia cognitiva comportamental, que eu acho que o que me aproximou da cognitiva foi justamente essa questão da crença. Essa crença de que existe um algo maior, as crenças que eles trazem, eles acabam ajudando muito a gente a ajudar eles a mudar a rota da vida deles, né? E quando você associa isso com todo o profissionalismo, eu tenho muito cuidado para apresentar Deus para as pessoas, né? Eu procuro apresentar Deus de outra forma. Eu tenho uma amiga que está aí, Paty, e eu me lembro muito bem que quando eu conheci ela, eu prestei um serviço numa organização e ela era espírita. E eu comecei, ela sabia que eu era evangélica, eu brincava, quando Deus te pegar, você vai ver. E a gente brincava muito, e eu nunca falei de Deus, eu nunca preguei o evangelho para ela, mas aconteceram alguns fatos, e um dia ela me disse assim, eu quero conhecer o seu Deus, porque a forma como você vive me instigou, a forma, o seu comportamento, as suas atitudes, me despertou interesse em conhecer seu Deus. E foi muito interessante que ela se converteu. Batizou na minha igreja, casou na minha igreja, hoje ela está em São Paulo, porque ela é daí, mas continua seguindo
E é essa forma de apresentar Deus a ela aí. Essa forma que tem de apresentar Deus, eu aprendi com você, porque eu percebi naquele momento, e outros momentos que eu tive o privilégio de conversar com você, que você não forçava a gente a ver Deus, mas você vivia Deus de tal forma que eu quero ser igual a essa mulher. E eu tenho me conduzido no seu exemplo e tenho alcançado muitas vidas, inclusive na própria clínica, nos contextos que eu trabalho, sem pregar, sem evangelizar, mas vivendo Deus de fato. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso para as pessoas. Tem muita gente encantada com o tema, ficou surpreso que uma doutora ia falar de Deus aqui, né? Obrigada, Márcia, de Deus aqui junto com a gente e seus estudos todos voltados para Deus. E agora eu quero que você apresente mais de você, do seu trabalho, de Deus, dessa ciência linda que é a psicologia, para a gente aprender um pouquinho mais, tá Ai, bom? vamos lá, que a responsabilidade é grande. Tá difícil segurar as lágrimas aqui, né? Muito obrigada pelo carinho. Acho não, é certeza, né? Essa é a minha oração desde que eu escolhi, né, fazer a faculdade de psicologia, né? Porque muitas vezes nós somos a Bíblia que as pessoas nunca leram ou que leram de forma errada. Né, eu acredito, Miara, que um dos grandes problemas que a gente tem hoje, né, da psicologia e da espiritualidade, da fé estarem juntas, vem um pouco do preconceito, de falta de conhecimento de o que é uma espiritualidade saudável, né? Então eu lembro assim, desde pequena, né, sempre frequentei escola bíblica, dominical, os cultos, né? Na minha época tem que falar assim, né? Porque a gente já vai sendo já várias gerações, né? Na minha época a gente tinha que decorar um versículo por semana. E um dos primeiros versículos que eu lembro até hoje, para mim era super difícil. Eu tinha 5 anos quando eu decorei esse, eu nunca mais esqueci, que é o de 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 23, né? Que agora, assim, rápidas palavras, né? Que nós devemos deixar Deus cuidar da gente de forma integral, de modo que o nosso corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis, né? E não vai entrar aqui no mérito da questão se o corpo é dividido em dois, se é três, essa questão teológica toda, né? Mas o simbolismo disso que ficou desde os meus 5 anos de idade, porque a gente cuida do nosso corpo, a gente vai nos médicos, faz exames, a gente acha que bater ponto na igreja, muita gente bate ponto na igreja, né? Já está cuidando da vida espiritual e alma, nossa, para que isso? Para que falar de emoções? Mas se a gente se atentar, olha lá, já estava já escrito na palavra de Deus. A gente precisa desse cuidado. E a psicologia, eu também acho que ela sofre preconceitos, né, por as pessoas não enxergarem que a psicologia, ela é uma ciência que se propõe a nos ajudar a cuidar dessas emoções, a cuidar do nosso corpo como uma ferramenta. Ela não é a verdade, né? Então, assim, o que é importante a gente lembrar? A psicologia, ela veio aí da filosofia, de uma mistura da sociologia, mas quando Freud, quando criou a psicanálise e começou meio que a rotular que a ciência das emoções caberia a um profissional que passasse por estágios, né, que fizesse a faculdade, que entendesse das emoções, tirando o que até então era feito exclusivamente pelos pastores, pelos padres, do aconselhamento, né? O aconselhamento, o escutar o outro sempre existiu e continua existindo pelos nossos pastores, pelos padres, mas quando veio a psicanálise como ciência, se dividiu, aí começou a briga, amiga. Aí que eu acho que veio esse ranço dessa divisão, né? Do tipo, olha, vocês aí, vocês falam de Deus, se vira aí, mas aqui a gente vai falar de coisa séria. E não é, né? Se a gente se lembrar que
tudo, um fio da nossa cabeça não cai assim que Deus permita, se Deus permitiu a criação dessa nova ciência da psicologia, era para ser um instrumental. E ela é um instrumental. Né? Tanto que até compartilhei com você hoje à tarde, você me deu a permissão, eu vou ler agora. Né? Gostei de um texto muito bonito, né? Da dona Edilé, esposa do pastor Jonatas, que ela se baseia em Tiago, capítulo 4, versículo 14, que também me acompanhou muito na minha infância e na minha adolescência, que é: vós não sabeis o que sucederá amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente sabe que Deus está do nosso lado, tá? Dando a mão para nós. Só que é difícil. É difícil a gente enxergar isso. É difícil a gente esperar em Deus e saber viver corretamente. É aonde que a psicologia entra com as suas ferramentas para nos ensinar a lidar com esses tempos difíceis de espera, né? Então, o texto da dona Edileia eu compartilho com todos vocês agora. Ela começa assim: desemprego, infertilidade, divórcio, dependência química, rebeldia, doenças graves, filho excepcional, morte de queridos, desafios que nos levam a perguntar: por que comigo? Temos a tendência de achar que coisas dessa natureza só acontecem com os outros. Talvez porque no secreto do coração nós nos achamos, entre aspas, mais especiais. Ou quem sabe no secreto, ou quem sabe tem a ver apenas com o fato de que não planejamos tragédias na vida, o que é nada mais natural. E iludidos fazemos planos como se estivéssemos no controle. Interessante que quando desfrutamos de fartura, dos bens, de promoções, saúde, ou temos famílias estáveis, a gente não se pergunta: por que comigo? E ela deixa um recadinho para nós, né? Que vivamos os desafios com coragem e fé, sem murmuração ou vitimismo. Lembrando que o mesmo Deus que nos abençoa com dias bons, promete estar conosco nas adversidades. E crendo que podemos descansar na provisão do único que conhece o nosso ser. E aí eu compartilho, Yari, quem está nos acompanhando aqui. Como que a gente vai enfrentar esses desafios com coragem? Como que a gente vai viver uma vida sem murmuração? Como que a gente vai viver sem nos vitimizar? Como que a gente vai viver entendendo, batendo, machucando o nosso ego de que por que comigo seria diferente? É difícil. E é isso que a psicologia nos ensina. Né? Em 2019, eu sofri 2 abortos, sofri um aborto em janeiro, sofri um outro aborto em julho, e depois engravidei inesperadamente da Pietra em setembro, mas para mim foi muito difícil. Foi muito difícil falar, mas por que comigo? E aí vem aquelas comparações. Só que a gente não se pergunta, por que não seria comigo? E é por isso que a gente precisa e a gente tem que caminhar com a psicologia como essa ferramenta que nos ajuda a enfrentar esses dias maus junto com a nossa fé. Não é porque Deus não fez algo que a gente queria, até porque Deus não é garçom. Aí onde entra, Yara, o perigo de uma falsa espiritualidade, de uma espiritualidade mercantilizada, né, na qual o jejum, lá na Bíblia, se a gente lê, a gente sabe que o jejum é para nos aproximar de Deus, não é para ser uma troca. E aí, às vezes, a pessoa fala: nossa, mas eu jejuei, eu dei meu dízimo, e por que que aconteceu tal coisa? E o preconceito de chegar na psicologia, a gente vive isso, né? A psicofobia, de achar que não, já desabafei com meu amigo, já desabafei com meu marido, desabafei com a minha médica, com a minha cabeleireira, né? A Ana, eu sei que depois vai assistir aqui, minha cabeleireira aí, que eu falo que ela é minha terapeuta também. A psicologia não é um desabafar apenas, né, Yara? A psicologia é um desabafar, mas me ajuda.
Me ajuda a enfrentar por que aconteceu isso comigo. Ao mesmo tempo de, olha, me ajuda a entender, eu tenho 16, 17 anos, o que eu vou escolher de profissão? A psicologia é uma ferramenta tão maravilhosa que se usada junto com a nossa fé em Deus, ó, como o Tiago 4,4, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu tô ansiosa. E se eu não passar no concurso? E se eu não passar no vestibular? O que vai ser? Deus está com a mão estendida. Mas como que eu vou viver essa espera? E esse é um problema de nós cristãos. É por isso que eu sou apaixonada pela psicologia, não tenho problema nenhum de falar da minha fé, de ser cristã, tô como profissional, porque a gente precisa de ferramentas para viver isso. Às vezes as pessoas dizem, né, Yara, nossa, né, você falou agora há pouco, nossa, uma doutora vai falar disso? Porque a gente tem uma mania de desconsiderar as coisas, né, aquele pensamento dicotômico, o tudo ou nada 880, né? Ai, ou eu acredito em Deus, ou eu sou um bobão que acha que as coisas acontecem de um Deus maniqueísta. Como é difícil isso? Porque é tão rico. É tão rico quando você entende que Deus deu tantas profissões para cuidar da gente, e entre elas a psicologia, né? Como os meus amigos, a gente conversou um pouco, né? Como nesses últimos dias tem sido muito difícil para mim, para minha família, com a perda que nós tivemos do nosso sobrinho. A gente dá uma de Rei Davi nos Salmos imprecatórios de Deus, mas por quê? Você se revolta. Mas Deus explica. Ele explica, tipo, qual a diferença de você com o outro. Nós estamos no mundo a vez de passar por aflições. Lógico, eu não queria. Não queria ter perdido os 2 filhos que eu tive, que eu gerei em 2019. Não queria ter perdido meu sobrinho. Tantas pessoas que estão nos assistindo aqui também não queria ter passado por tantas perdas de luto ou perdas profissionais, né, de ser mandado embora. Mas não é porque Deus não está com a gente. E tem uma resposta para isso? Como teóloga, não tenho. Como psicóloga, a resposta que eu tenho é: temos ferramentas para passar por esses dias maus. Porque os dias maus vão vir, né, Yara? Sim. E o que é legal, sim, porque a psicologia, quando você traz uma questão, que geralmente o pessoal fala assim, ah, mas é bater um papo. Não é bater um papo, eu digo assim, não é bater um papo, porque é uma técnica. Pessoas estudaram a vida inteira, desenvolveram ferramentas, e quando você utiliza em qualquer parte do mundo, e o que eu gosto da psicoterapia cognitiva é que as ferramentas elas são universais. Né? Então, qualquer lugar que você utilizar com o paciente, o resultado vai ser o mesmo se ele se envolver naquele processo. E quando você associa isso à fé, isso traz um poder muito grande. O próprio profissional, eu costumo dizer que a fé, essa ligação com Deus, essa proximidade com Deus, empodera a gente, né? Como empodera o paciente. Né? Eu tenho percebido isso na minha prática cotidiana de lidar com as pessoas, quando elas abrem esse espaço, eu estou em uma região, quando é Uva e Cordeiro, são locais que as pessoas têm muita fé. Talvez crenças diferenciadas, mas têm fé. E isso é legal que a gente consegue perceber o quanto isso tem ajudado, principalmente nesse momento, quando a Elba tem passado por um momento muito delicado com o Covid, né? Esse último mês foi muito triste por lá, morreram muitas pessoas, um índice muito grande de Covid. E a fé deles faz com que eles superem todas essas demandas. Quando você chega na clínica, e essa semana eu recebi um paciente, ele me disse assim: eu não acreditava em Deus, mas com Covid ele perdeu familiares e ele teve o Covid, e nesse momento ele não tinha para quem recorrer. E aí ele descobriu a grandeza de Deus, e foi muito interessante, que quando ele descobriu, ele foi buscar ajuda também. Ele foi buscar essa ferramenta que Deus mesmo instituiu. E eu tenho percebido, Cíntia, que as pessoas que estão aproximando de Deus, elas estão buscando mais essas ferramentas.
Elas estão entendendo que Deus preparou pessoas para cuidar delas, para ajudar elas a lidar com esse momento. E aí eu tenho me questionado muito nesses últimos dias. Não dá para separar a ciência de fé. Não dá para separar a psicologia de Deus. Não dá para você dividir, fazer esse pensamento dicotômico e realmente você traz uma coisa. Muita coisa foi do preconceito que foi instituído. E você, melhor do que eu, você sabe que teve uma época que ser crente era coisa de pobre, né? Então, assim, criou-se um preconceito muito grande. Quem ia lá tinha uma condição econômica pequena, o conhecimento era pequeno, não tinha tido uma oportunidade. Então, a igreja é como se fosse assim: é o último lugar que eu vou, porque eu não tenho mais onde buscar recursos. Então, por muito tempo, essa cultura prevaleceu e eu acho que isso ainda traz um preconceito. E foi isso que me pegou muito quando eu entrei para a igreja, e minha igreja é uma igreja pequena, é uma igreja de pessoas muito humildes, pobres, que tem uma cultura aquém. E eu acho que isso impactou. Como é que eu vou ficar crente aqui e quando você assume isso e você vê a grandeza e a riqueza, conhecimento, condição financeira, nada vai dar, a não ser a sua experiência com Deus, você se pergunta, hoje eu me pergunto, por que eu não tomei essa decisão antes? Por que que eu não fiz? E quando você traz isso para esse momento do Covid, eu tenho percebido que as pessoas que têm uma relação com Deus, elas têm lidado com tudo isso de uma forma suave, mais amena do que aquelas pessoas que não têm essa relação com Deus. Se a gente pudesse falar assim, qual é o lado positivo do Covid, eu diria que o lado positivo é esse despertar espiritual. Eu não sei se você tem observado dessa forma, como teóloga, como doutora também na psicologia, como é que você olha esse aproximar das pessoas de Deus, esse despertar da espiritualidade, na verdade. Hum, eu acredito, Yara, que o que a pandemia tem trazido para nós, tipo assim, um tapa na cara, assim, esfregando, é que a gente não tem controle de nada. E todos nós vivíamos achando que tem nosso planner, a nossa agenda, né? Meu marido sempre fala, nossa, você já tem congresso até 2030, né? A gente achava que as É, nossas agendas, né, que você ter o dinheiro, ter o seu salário, ter a sua poupança, dividir uma viagem aí para uma companhia em 12 vezes, você tinha o controle da sua vida. Aí, a partir do momento que vem essa doença específica, ela mostra que a gente não tem controle de nada e que tudo está nas mãos de alguém que não é uma pessoa má, que é de Deus. Deus, né? A gente vê no meio, você está falando o relato dos seus pacientes, eu também tenho alguns relatos de pacientes que falam, nossa, você não acredita, naquele dia que eu soube que meu pai ia ser entubado, encontrei com fulano de tal, a gente foi tomar um café, a gente orou junto, aquilo me trouxe uma paz, um sossego, mesmo meio adultas, meio a dores, né? E a sabedoria de Deus é loucura para os homens. É meio bizarro a gente pensar que em plena pandemia, no Brasil, já passamos de 500 mil pessoas mortas, fora outras doenças que têm acometido também tantos falecimentos, e justamente nesse momento, ao invés das pessoas se revoltarem contra Deus, elas estão buscando a Deus. Porque o consolo de Deus através de um capelão, de um padre, de um culto, né? Os cultos online, quanto que as pessoas no começo assim, nossa, parece que não funciona, mas o quanto que funciona. Porque não há distância no mundo espiritual. Eu sinto falta do meu pastor, do meu amigo, do meu coral, mas a palavra de Deus está chegando até nós. E é isso, né? A espiritualidade como um fator protetivo da saúde mental. Como faz bem saber que tem alguém orando por você, mandando vibrações. Isso é muito importante, né? é assim, fundamental. Na minha igreja, eu sou obreira, né? Sou intercessora. E nós temos o grupo, tem até uma obreira aí, Márcia está aí, né?
também é obreira, ela dirige uma igreja em Sorocaba, ela e o esposo, daqui da minha cidade, é uma filial daqui. E o número de pessoas que têm pedido oração nesses últimos tempos muito grande, e isso deixa a gente muito feliz, né? Não pelo fato da pessoa estar precisando de oração, mas pelo fato da pessoa acreditar que Deus pode intervir por ela, né? Que Deus pode agir por ela. Isso a gente começa a perceber o quanto a fé ela precisa ser ativada, o quanto a fé ela precisa ser despertada. E cada vez que uma vida é salva, que uma pessoa consegue vencer o Covid, que passa por todas essas tribulações ou outra doença, a gente vê o contentamento, a alegria da pessoa, a gratidão que ela tem. Então você percebe assim, ela crê na oração, ela crê nesse poder de Deus, né? E que muitas vezes a vida vai meio que apagando essa coisa. Quando se trata de psicologia, muita gente às vezes confunde, Cíntia, e eu acho que é legal, Márcia colocou aí, que tem gente que tem esse preconceito de procurar o psicólogo, porque acha que só na igreja vai resolver as questões mentais, os desafios dele. Isso é um perigo, né? É um perigo grande, porque a igreja, ela cuida das questões espirituais, mas essas questões que Deus instituiu profissionais, preparou uma ciência, tem que ser o profissional, do mesmo jeito que quem cuida do coração é o cardiologista, quem cuida das outras partes do corpo são outras especialidades, né? Quem cuida da mente também tem uma especialidade, e as pessoas precisam romper esse preconceito e saber que existe alguém que Deus preparou para que pudesse cuidar deles e ajudar eles a passar por esse processo da melhor maneira possível. E eu acho que você poderia trazer um pouquinho para a gente essa questão do papel do psicólogo e do papel da igreja na saúde mental. Como é que você poderia definir isso para nós? Bom, nas minhas palavras, Yara, eu definiria assim, qual que é o papel da igreja, né? A igreja é a comunidade, né? A igreja, ela é uma comunidade terapêutica no sentido que ali a gente troca, né? A gente tem a confissão pública dos pecados no sentido de falarmos dos nossos problemas, de apoiar, de ver que não só sou eu, né, passando pelo problema e contar com apoio, contar com oração, né? Hoje em tempos de WhatsApp e tantas outras, né, redes sociais, de você estar recebendo versículos todo dia, está recebendo oração, né? O grupo de orações que a gente se reúne, esse suporte espiritual de saber, nossa, mas o que será que vai acontecer amanhã? Não, eu não sei, o futuro pertence a Deus, mas vamos orar juntas, vamos estar aqui. Esse é o papel da igreja, né? O papel da igreja, né? O papel dos obreiros como você, dos nossos pastores, dos padres aí da vida cristã, é pegar a palavra de Deus, como esses dois versículos que eu compartilhei, e falar sobre aprender, né? E aí, como a Márcia falou, né, existem muitos cristãos que têm preconceito, né, de ir, até mesmo pastores, padres, de encaminhar para psicólogo, porque a palavra de Deus, ela dá um direcionamento de vida mesmo, né? Nós precisamos ser vulneráveis, nós somos vulneráveis, nós vamos sofrer, e sabendo dessa verdade, ir no psicólogo, como médico da alma, como eu falo, e tá, eu sei que eu vou ter que sofrer, eu sei que eu tenho que viver esse luto, mas como que eu posso viver esse luto? Né? Trazendo o meu exemplo, né? O quanto que a igreja me ajudou a viver os abortos, os psicólogos, né? A minha terapeuta, os meus amigos psicólogos, de enquanto eu vivia o luto, como que isso não ia impedir as outras áreas da minha vida? Como que isso não ia, né, influenciar do lado negativo o meu casamento com o meu marido, não influenciar na minha profissão, no cuidado com os meus pacientes, né? Esse é o papel da psicologia, oferecer ferramentas que a igreja já deu a teoria, a igreja já deu a explicação, mas que ela vai dar a ferramenta para a gente passar por esses momentos. Mas
O quanto que há de preconceito de, não, Deus disse que esse é um momento difícil e vai passar. Mas não vai passar sozinho, né? Imagina se eu ficasse naquela minha dor. Talvez hoje eu não estaria casada, talvez hoje eu não teria Pietra. E quantos casamentos, sabe, passam por problemas, quantos casamentos terminam de fato, quantas vidas, assim, de carreiras fantásticas, as pessoas se afundam, acabam sendo mandadas embora, porque fica ali só na igreja. E não, peraí, a igreja, a direção de Deus é de cuidado, né? É lembrar desse versículo que eu disse agora há pouco, de Tessalonicense. Deus quer que a gente cuide integralmente de nós. Por isso que ele permitiu tantas profissões hoje. Por que será que Deus permitiu, no início do século XX, a psicologia? Será que justamente no período que a gente mal estava tendo tempo de ir para a igreja? Né? Eu lembro dos meus avós falando quando ia na igreja, aquela coisa gostosa, né? De estar ali no culto, depois você conversava, você até almoçava. Hoje, pelo menos aqui em São Paulo, às vezes a gente sai correndo porque, ai meu Deus, se eu não chegar na hora na casa da minha sogra, na casa da minha mãe para almoçar. Às vezes você vai, sabe, parece que o culto, a missa, parece um horário de sessão de terapia. Né? Se o pastor demora um pouquinho a mais, o povo já está bufando, já está pegando o celular. Né? Então é um complemento. Né? É um complemento. A igreja ela nos dá a explicação, a palavra de Deus nos dá a explicação dos dias bons e dos dias maus. E a psicologia dá as ferramentas para a gente superar os dias bons e manter, ou desculpa, superar os dias maus e manter os dias bons. Né? No meu entendimento, seria isso, Yara, que é o jeito que eu explico para os meus Você fez sua pacientes. colocação de uma forma clara e é isso mesmo. Quando as pessoas conseguirem entender que são papéis diferentes, mas que se unir essas duas coisas tem uma potência enorme e que você pode contribuir para a melhoria de vida de mais pessoas, eu tenho certeza que assim vai ter uma mudança de qualidade de vida em diversos aspectos, de que as pessoas entenderem que as coisas estão interligadas o tempo inteiro, porque na verdade estão interligadas, né? Eu gosto muito do livro de Frejá de Capa, Ponto de Mutação, porque ele traz isso, né? Apesar de parecer que a gente está separado, mas a gente está o tempo inteiro interligado com o outro, com questões que talvez não é nem do meu interesse, com pessoas que estão lá do outro lado, com pessoas que estão próximas. Então, você não está separado, mas há uma interligação constante disso, e quanto mais eu me vou amadurecendo na psicologia, nos meus contatos com os meus pacientes e com a religião, buscando essa profundidade com Deus, mas eu vou me certificando que psicologia e Deus está tão ligada que não tem como você separar um do outro. Não tem como você manter essa coisa, aqui está a religião e aqui está a psicologia. Porque elas estão muito intricadas, tanto que até alma, né? A igreja cuida da alma, cuida do espírito. A psicologia cuida da alma, também cuida do espírito, né? Então, essa grandiosidade é muito grande. E hoje eu vejo a necessidade de nós, profissionais, também ter essa proximidade com Deus. Eu acho que facilita muito a gente lidar e ajudar as pessoas. Porque, além de você estar usando essa ferramenta, você também utiliza daquele princípio de Deus de servir. Porque, na verdade, a psicologia é você estar a serviço inteiramente do outro. É você abrir mão, quando você vai para o seu set terapêutico, você abre mão dos seus problemas, de suas dores, de suas questões, e se entrega para cuidar dessa ferida do outro. Eu acho isso de uma grandiosidade muito grande, porque é você estar completamente a serviço. Quando você une seus princípios religiosos com essa ciência, essa capacidade de doação ela toma uma proporção muito maior, porque você acaba tendo aquele amor que Jesus fala para a gente, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, quando seu paciente chega, independente do problema de onde ele vem, você desenvolve um amor por ele
que vai além daquele amor humano, porque você está ali, você quer trazer, você quer ajudar a resolver, porque você está a serviço dele, você está ali inteiro para ele. Eu estou aqui para você. Então, eu não consigo separar a psicologia de Deus, psicologia de fé. Elas estão tão intrincadas, aí eu sempre volto ao ponto de mutação. Mesmo quando eu acho que eu estou isolado, eu sou parte do todo. E não tem como eu separar isso, não tem como eu dividir uma coisa da outra. E essa importância da gente trazer no consultório, né, como psicólogos, porque a nossa grande diferença, embora a medicina hoje, ela também está começando a olhar, né, o ser humano ali como um todo, mas é o nosso papel, né, de não olhar a doença, não olhar o sintoma, o diagnóstico, mas olhar como um todo. E a gente não pode mudar a espiritualidade que o nosso paciente nos traz, né? Porque se a gente for ver, todos nós somos seres religiosos, nós temos nossos rituais, nós temos as nossas crenças. E quando a gente deixa as nossas crenças, a gente adoece. Porque é a essência da nossa alma, né? O ser humano é um ser religioso, é um ser que se agrupa. E o que eu falo, né? Hoje em dia as criançadas não acho que nem quase aprende mais essa musiquinha, mas tinha um louvor muito bonito que somos um corpo em Cristo, né? E eu falo, nossa, é tão bonito a gente cantar isso na igreja, que nós somos um corpo em Cristo, mas quando a gente sai do nosso culto, todo mundo quer ser cabeça. Ninguém quer ser o dedo mindinho do pé. Ninguém quer ser uma rótula, né? E se nós somos um corpo em Cristo, é se lembrar, agora me foge onde que está esse versículo, que Deus fala, né, dos nossos dons e talentos, que para uns escolheu para ser profetas, outros mestres. Então, olha lá, se Deus dividiu os dons e talentos, uns são profetas, outros são mestres, são obreiros, são levitas, é porque a gente precisa de todos eles. E nós, como psicólogos, nós somos mestres, né? Nós somos acadêmicos, nós somos cientistas de uma área. Tá lá. É que a gente esquece de ler, a gente canta e parece que só faz sentido dentro da igreja. A gente tem que trazer para fora, colocar isso na prática. Né? E se muitos pastores, muitos obreiros percebessem isso, né? Que ali não é só para a divisão apenas daquela igreja. Até porque nem existia aquela igreja de tetinho, parede, como a gente tem hoje. Né? A gente está falando quando as pessoas se reuniam ali, que a estrela, o sol, era o teto deles. Né? Então ele está falando de vida, de cada um de nós. E a gente precisa entender isso, que nós somos esses mestres, É. né? Para nos E a gente ajudar. vai ser igreja onde a gente estiver, né? É essa coisa de você viver esse princípio religioso de tal forma que o seu comportamento atrai o interesse do outro. Quando o Paty me disse assim, eu quero conhecer o seu Deus, eu falei, bora lá, eu vou te apresentar o meu Deus. E eu nunca tinha falado do meu Deus para ela. Às vezes eu brincava com ela, quando Deus te pegar, né? Porque ela fazia algumas brincadeiras comigo. E aí a única coisa que eu falava, quando Deus te pegar, você vai ver. Mas eu nunca preguei o evangelho para ela, mas eu busco viver isso na minha prática cotidiana de tal maneira que as pessoas entendam que eu estou ali a serviço de Deus, e na verdade a gente é servo de Deus, e estou ali para servir Deus. E é interessante quando você fala o corpo de Cristo, porque a gente vê um dos grandes desafios na igreja, é porque as pessoas só querem ser cabeça. E muitas vezes você tem que ser o dedinho do pé. Não é seu conhecimento, não é sua formação, não é isso que vai te colocar, porque é algo muito maior do que isso. E enquanto você não entender que esse corpo faz parte do todo e que ele é importante, mesmo você sendo o dedo mindinho, você não vai conseguir viver Deus em plenitude. Né? Porque o seu olhar mundano vai contaminar a sua prática. Porque, não, mas eu sou, por exemplo, se as pessoas chegarem na minha igreja, eu visto a roupa de obreiro, eu oro nas pessoas, eu sirvo a ceia. Então, é completamente diferente da psicóloga,
que as pessoas veem na clínica, que vê na rua, que vê no congresso, que encontra num evento. Então, assim, ué, mas como é que é isso? Mas isso só acontece porque eu entendi que ali eu sou corpo de Cristo. Eu tenho uma função. E eu preciso exercer isso até para que eu possa exercer bem minha profissão como psicóloga, porque eu comece a entender que eu estou a serviço também na psicologia. E que lá não é diferente de ser igreja dentro da igreja. Lá a igreja é uma igreja expandida, uma igreja ampliada, e que a forma como você lida, você pode alcançar vidas como, de fato, pacientes que acabaram se ficando crentes, que buscaram ter uma experiência com Deus, que ficaram curiosos, e eu nunca preguei para eles. Eu nunca falei de Deus. Mas esse buscar viver Deus, e a igreja me ajudou muito nessa questão de aprender que lá eu sou parte do corpo, mas eu não sou cabeça, né? Eu estou do joelho para baixo, né? Então, isso ajuda a gente a entender que você sempre está a serviço. E quando você entende que você está ali para servir, isso muda tudo. E foi isso que me encantou em você, quando eu te conheci, porque é visível que você está a serviço. Aí, quando você fala, desde criança, eu tenho experiência com Deus, aí a gente entende que você também entendeu o seu lugar no reino. E que você é tão importante como qualquer um que está lá na cabeça, independente do seu grau de instrução, sua condição financeira, seja lá o que for, mas você é parte do todo. E quando você entende essa dinâmica, isso é de uma riqueza tão grande, porque aí as vaidades caem por terra, né? E você começa a entender que você só é instrumento e que você só está a serviço. E eu acho que isso a igreja traz de muito bom para a gente. A igreja nos ensina muito nesse sentido de que você é o que você tem que ser ali, independente do seu grau, do seu conhecimento, da sua condição financeira, e ponto final. E quando a gente aceita isso, é tão leve, é tão gostoso, né? Porque você se sente parte daquele todo. E E aí você entra a contribui muito mais. parceria. E aí entra a parceria da psicologia, né? Porque quando a gente entende que a gente tem um lugar aqui na Terra, né? A gente precisa saber exercer, saber ser essa pessoa. E aí a psicologia, através dos seus testes, através das abordagens, auxilia a gente a encontrar esse nosso lugar ao sol, a reconhecer, porque senão a gente usa esses modelos, esses gabaritos que a sociedade tenta impor. E muitas Então, vezes olha, acaba que Letícia, vai descendo, né? E comprometendo a sua prática, a sua missão, na verdade, né? Por não entender que, na verdade, a gente só sai. A gente só está ali à disposição do outro, à disposição de Deus, à disposição dos espaços que você ocupa. E quando a gente entende isso e a gente consegue trazer isso para a prática de vida, aí a psicologia ela se torna encantadora, né? Porque ele consegue entender que ele é só instrumento. Nada mais que toda a sua ciência, que o tempo que você dedica para estudo, que você dedica para uma pessoa, é só uma função que você tem que fazer, que aquilo não te torna melhor nem pior do que os outros, mas é só você cumprindo a sua missão aqui na Terra, e aí não tem como não encantar pela psicologia quando ela é vivida na sua essência. Por isso que eu não consigo ver psicologia separada de Deus, separada da espiritualidade. Ela está intrincada, e eu acho que a gente, como psicóloga, até precisa dessa ligação justamente para que a gente possa viver na íntegra o que é ser psicólogo, o que é estar a serviço do outro, o que é você dedicar anos de estudo, horas de pesquisa para favorecer a vida do outro, o que é você abdicar de tudo que você, dos seus problemas, das suas questões, das suas dores,
né, dar seus desabores e estar ali inteiro com o outro, vem cá que eu te ajudo, eu te mostro um caminho e a gente vai caminhar junto. E eu acho que a beleza da psicologia, ela só consegue vir à tona quando a gente consegue também ter uma vida espiritual extremamente ativa, ter essa ligação com Deus, porque automaticamente Deus vai nos ensinando a saber qual é o nosso lugar, que na verdade é de servos. Nós estamos chegando ao final, Cíntia, faltam 5 minutinhos. Eu queria que você deixasse aqui as considerações finais, né? Mais uma vez, te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua docilidade. Você trouxe o tema assim que a gente nem viu o tempo passar. Né? Se meu marido não sinalizasse aqui, a gente ia continuar, passou tão rápido. Né? E mais uma vez, aprender com você. Eu acho que o que é mais bonito em você é que você ensina a gente o tempo inteiro, meus sentimentos, pelo seu sobrinho. Eu orei por você quando você me disse ontem, né? Vou continuar orando. E essa grandeza que você tem na alma, que mesmo nesse momento de dor, você optou em estar aqui conosco. Minha eterna gratidão mesmo, e só faz com que eu te admire mais ainda. Eu queria que você desse as considerações finais, né, para o pessoal que está aqui, e para os outros que ainda vai te ouvir. Bom, obrigada, Yara. Imagina, né? Eu falo, todos nós temos as nossas dores, né? Acho que eu sempre troco os filósofos, mas acho que a Schopenhauer que dizia, né, que a vida é dor e sofrimento, mas o rei Salomão já havia dito que tudo é vaidade na vida, né? Então, minha dor não é diferente das dores que você passa, de quem está aqui com a gente assistindo, né? É difícil, né? Mas Deus vai nos dando aí o sustento para a gente viver, né? Esse momento aí que todos nós estamos vivendo, cada um, né? Com essas dores, mas obrigada pelo convite, né? Obrigada pelo convite de poder compartilhar um pouquinho da importância que eu acredito, que você também acredita, da psicologia, da teologia, da nossa fé, né? Elas não são separadas, são complementares, né? Obrigada por esse momento aqui de espaço para quem acompanhou a gente, né? Espero que tenha sido um momento muito bom e a Ara ficou extremamente feliz, né, de ver você desde os primeiros passos, né, recém-formada, academicamente falando, e essa mulher de Deus maravilhosa, né, que você se tornou, sempre aí, mesmo à distância por enquanto, né, mas não É, vejo a hora de poder conhecer ao vivo a terra aí do meu avô, né, um beijo a todos vocês de Condeúba, de Cordeiros também, né? Então, estamos juntas, fico extremamente honrada, nem tenho palavras para agradecer, né? Imagina, acho que eu sou 1% de tudo isso aí que você tem falado, mas glória a Deus, né? Que eu continue sendo uma boa amiga, possa fazer a diferença na sua vida e de quem aí está nos assistindo, acompanhando. Muito obrigada mesmo, de coração. eu te agradeço. Assim, um beijo em Pietra, em seu esposo, seus pais, viu? E muito obrigada mais uma vez, minha eterna gratidão. E vou esperar vocês assim que passar a pandemia, para que você esteja aqui, um bate-papo ao vivo com essas comunidades que vai valer muito a pena, como psicólogo e como teólogo, tá bom? Então tá. Obrigada. Fica com Deus, viu, Cíntia? Muito Beijo. obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau,